Olá, sejam bem-vindos ao canal Balneário, mais um episódio de Futebol de Aveiro. Desta vez não temos nenhum jogador, temos um treinador que não está no ativo, mas espero que brevemente chegue ao ativo, por isso é uma nova entrevista, uma modalidade de entrevista diferente. De qualquer maneira, o começo é sempre igual, mister. Faça favor de se apresentar, o seu percurso no futebol e como chegou ao futebol também. Sim, em primeiro lugar queria agradecer o convite, poder cá estar presente. Vocês são um canal que vai publicitando aquilo que é o futebol distrital e que dá palco ao futebol e a todos os seus intervenientes, e é muito importante este espaço para nós podermos também demonstrar o nosso trabalho. Eu comecei no futebol há muitos anos, acho que quase como toda a gente, nas escolinhas, há muitos anos atrás, em vários clubes, passei por vários clubes na minha formação, mas aqueles de maior relevância, Oliveirense e a Sanjonense. Tendo chegado ao futebol sénior na Sanjonense, tive a oportunidade de passar na altura da formação dos júniores para o futebol sénior, num ano em que a Sanjonense conseguiu chegar à 2ª Divisão B, ou seja, no meu primeiro ano sénior tive a felicidade de fazer parte de um plantel que teve sucesso esportivo e que chegou à 2ª Divisão B. Depois, por questões profissionais e estudantis, tive que abdicar e tive que ir para outros patamares para poder conciliar tudo. Na altura depois tive também um ano no Pinheirense, passei depois um ano no Valcamarense, na altura que o Valcamarense desce da 3ª Divisão à 1ª Divisão Distrital, à Elite, com um plantel muito forte também para tentar subir, mas infelizmente nesse ano não foi possível. E depois terminei em Sanguedo, com um desafio na altura do Mr. Keegan. Pronto, foi o meu último ano. Na altura já trabalhava, estudava e jogava e senti que as forças já não eram as mesmas, e então foi o último ano que joguei, levei até ao fim e deixei de jogar, isto com 22 anos. Passado este tempo, tive um interregno ali de algum tempo. Entretanto, um desafio de um amigo que jogou comigo na formação da Sanjonense para irmos tirar ao primeiro nível, e comecei a caminhada relativamente à questão do treino, tirei o primeiro nível. Na altura estive ligado à formação da Sanjonense no Sub-19 e no Sub-17, Sub-19 como adjunto, Sub-17 como principal. Depois, entretanto, queria tirar o 2º nível, saí para a banca, por uma questão de tempo e uma questão também de proximidade e de projeto também. E estive nos juvenis, nos júniores, até chegar aos séniores como adjunto no Abanca. E, entretanto, do Abanca surgiu a possibilidade de sair e de ir com o Porto para Fiães, como adjunto também. E depois de ir para Fiães como adjunto, foram surgindo algumas situações para poder ser principal. E eu, à terceira oportunidade que tive, decidi aceitar e segui o caminho do Vista Alegre. Isso aconteceu em fevereiro de 2023. Pronto, até há sensivelmente 15 dias atrás, quando eu e a minha equipa técnica entendemos que deveria ser o término da relação com o clube. Pronto, mas o meu percurso foi esse, acho que foi um percurso normal. Comecei como jogador, com o bichinho de querer jogar e chegar a um patamar de Liga dos Campeões. Nem sempre é possível, umas vezes porque não temos oportunidade, outras vezes por falta de jeito. A minha considera que seja mais a segunda. Mas desde muito cedo é uma característica minha, da minha personalidade. Sou uma pessoa com um bom senso muito apurado, e desde cedo defini claramente que a partir do momento em que não chegasse a determinado patamar iria abdicar, iria tentar outro tipo de experiência dentro do futebol. Sempre tive o treino na cabeça, sempre fui um atleta muito ligado aos treinadores, no sentido de perceber o porquê de fazermos as coisas, e daí levei várias referências, levo várias referências mesmo agora a treinadores da formação, porque de facto sempre tive essa curiosidade no treino, até poder ter a possibilidade de ter essa oportunidade. Esse bichinho que fala aí muito bem, já como jogador, se sentia que este vai ser o meu caminho ou não? Pode ser que seja, ou pode ser que não seja. Não, sentia. Eu vou dar um exemplo, às vezes até penso em casa e começo a puxar a cassete atrás, não é? Porque também já sou pai e começamos a ter alguma nostalgia por alguns momentos que passamos. A maior parte da minha geração, da geração de 80, foi quando começaram a aparecer efetivamente os videojogos, ou seja, ali na década, final dos anos 90, as Sega Saturn, as Playstations, e a maior parte da minha geração queria jogar FIFA ou jogar o PES, na altura começou a aparecer o PES. Eu nunca quis jogar uma coisa nem outra,
eu queria jogar o CM e o FM, ou seja, enquanto os meus colegas gostavam de fazer golos bonitos, eu gostava de estruturar as equipas e perceber como é que podia ganhar com este ou com aquele, com esta estrutura ou com aquela, ou seja, desde muito cedo e desde que me lembro, mesmo às vezes até em aulas, ainda hoje tenho amigos de infância que vamos partilhando e vamos convivendo várias vezes. Os meus tempos mortos nas aulas era a fazer as equipas e a tentar perceber qual era o melhor jogador para aquela posição, quem é que eu punha, quem é que eu tirava, ou seja, desde muito cedo, desde que me lembro, e eu comecei a jogar futebol aos 5 anos, mas desde que me lembro a minha vocação já estava direcionada para a parte do treino e para a parte de montar equipas, perceber como é que nós podemos otimizar e rentabilizar os jogadores e as estruturas para chegarmos ao objetivo que queremos, desde muito cedo mesmo. A entrada a treinar nas camadas jovens, achas que é o melhor suporte para qualquer treinador? Conhecer a realidade mais pura do futebol e a evolução do futebol? Sim, eu acho que sim. Eu costumo dizer que eu não tinha capacidade para treinar abaixo sub-17, pela minha personalidade. Eu gosto de treinar já adolescente, já a chegar à maturidade e à idade adulta, não é? E eu felizmente no meu percurso tive a possibilidade de só treinar de sub-17 para cima, ou seja, sub-17 e sub-19 na formação. Mas entendo que foi um percurso, para mim, muito gratificante, porque efetivamente é o sítio onde os atletas jogam não pelo dinheiro, mas pela paixão do jogo, porque gostar do colega e querer jogar com o colega, porque gostar do clube da terra, ou então pela ambição de quererem ser jogadores, não é? Há várias formas de chegar ao clube, aos clubes, e há várias formas de encarar essa etapa da formação. E eu acho que é muito importante para os treinadores passarem por esse caminho, porque cada vez mais os projetos, até por uma questão financeira, muitas vezes são alavancados também com atletas jovens, e perceber como é que nós podemos perceber o timing deles, o momento deles, como é que nós podemos comunicar melhor com eles, tirar o melhor rendimento deles, acho que é um desafio cada vez mais das equipas técnicas. E a questão dos sub-17 aos sub-19 tem uma particularidade, e eu também falo disto comigo, experiência própria quando passei por esses escalões. É o momento em que nós começamos a descobrir outras coisas, sair à noite, começar a namorar, ou então maus vícios, alguns também. E lidar com isso e focar na mesma ao jogador para fazer parte de um plantel, fazer parte de um projeto, para estar imbuído naquilo que é um objetivo coletivo, é um desafio para o treinador e para a equipa técnica, que eu acho que é muito importante para depois no futuro, no futebol sénior, com outros objetivos individuais que os atletas têm para estar ou para se manter, acho que é importante para nós podermos tirar o melhor rendimento. Entendes, e ainda vamos continuar aqui um bocadinho nas camadas jovens, entendes que a passagem do futebol camada jovem, não é, como nós chamamos de júniores para os séniores, ainda é muito difícil ou tem sido mais fácil neste decorrer de anos? Eu acho que tem sido mais fácil por vários fatores. Eu acho que um dos grandes fatores que facilita é cada vez mais o atleta está mais bem preparado. As formações cada vez são melhores, ok? Depois, outra questão que eu acho que facilita é que cada vez mais, não só atletas jovens, mas treinadores jovens chegam ao patamar sénior, ok? E que a maior parte desses treinadores até fazem a passagem dentro do próprio clube, da formação para o futebol sénior, e que se vão no seu scouting ou na sua forma de construir plantel, naturalmente vão tentar valorizar quem os levou até lá também, que foram os jogadores. Além disso, como disse há bocado, a questão de os orçamentos no futebol sénior contam muito, e cada vez mais é preciso também apostar na formação, não só pela qualidade, mas também por questões financeiras, pelo equilíbrio financeiro que tem que haver. Por isso eu acho que cada vez mais este espaço entre e esta janela entre futebol de formação e futebol sénior está cada vez mais próximo, e também porque os clubes hoje em dia trabalham de forma mais unificada, ou seja, quem está acima também tem a preocupação de olhar para baixo, quem está abaixo tem a preocupação de fomentar quem está em cima. Os clubes hoje também com a questão da certificação, com a questão, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que foi uma regra feliz este ano da Associação de Futebol da Aveiro, de permitir convocatórias de 20 com 2 atletas de primeiro ano ou júniores. Acho que permite a que esses jogadores efetivamente tenham espaço, mesmo em alguns plantéis com objetivos de subida de divisão, vão olhar para esses jogadores porque têm mais 2 para poder levar na convocatória. E eu acho que isso é importante, e cada vez acho que se trabalha mais em conjunto e que se dá mais oportunidade aos jovens, e ainda bem que é assim.
Ainda sobre as camadas jovens, uma questão que é, este ano, e a regra da Associação de Futebol de Aveiro, que é quando não se atinge os 10 clubes de sub-23, eles são incluídos na segunda distrital. Achas que devia haver mais equipas sub-23, ou os clubes apostarem mais em equipas sub-23, ou deixar que façam a passagem de júnior para sénior e que cada um encontre o seu local para poder jogar? Eu acho que ao nível distrital é difícil conseguir ter 3 equipas competitivas, júniores, sub-23 e séniores. Acho que há muito poucos contextos em que isso é possível. Talvez os contextos de equipas que estão em campeonatos profissionais, no nosso distrito, que é o caso do Arouca, eventualmente o caso do Feirense e do Oliveirense, porque poderão projetar as equipas sub-23 para outros patamares até, apesar dessa liga ser por convite e estarem sujeitos já, mas se puderem, acho que faz sentido, acho que dá um contexto diferente, porque uma coisa é passar do sub-19 da distrital para os séniores da distrital, outra coisa é passar do sub-19 da primeira ou segunda nacional para os séniores de ligas profissionais. Exatamente. Acho que aí ainda existe uma margem e uma distância grande que tem que ser percorrida e acho que faz sentido. Agora, nos outros contextos, acho que faz mais sentido ter uma ligação boa entre sub-19 e séniores e trabalhar efetivamente esse canal e ao longo da época dar oportunidade aos jogadores de se mostrarem e de efetivamente aqueles jogadores que têm qualidade poderem já ao longo da época mostrar e fazerem já essa integração ao longo da época e não estarem à espera do primeiro ano de sénior para depois terem essa oportunidade, ou seja, a seleção ser feita em andamento já. E talvez o que eu acho que faz sentido é, porque não, esses clubes fazerem protocolos com equipas de divisões abaixo, ou seja, uma equipa que está no SABSEG, porque não fazer um protocolo com uma equipa de segunda distrital ou até primeira distrital que possa canalizar alguns dos seus atletas para lá e ir visualizando e ir auditando, digamos assim, o crescimento deles para perceber se depois podem regressar a um contexto competitivo superior. Eu acho que seria mais benéfico para todos, para o clube que faz o protocolo e para aquele que recebe os atletas, porque teriam atletas de qualidade inseridos em melhores contextos. Na minha opinião, acho que seria o mais benéfico dessa forma. Vamos deixar agora um bocadinho as camadas jovens, vamos então aqui direto. A passagem das camadas jovens para o sénior, como é que decorreu? Era uma coisa já esperada, era uma coisa já pensada na carreira ou não? Foi surgindo? Era uma coisa que eu queria, porque sempre, ou seja, desde que comecei sempre pus em mim alguns desafios, alguns patamares e algumas experiências que gostaria de vivenciar e era uma coisa que eu queria. Mas eu não sou daquelas pessoas que diz isto tem que acontecer até daqui a 5 anos ou daqui a 10, porque eu acho que o caminho faz caminhando e as oportunidades no futebol e na vida vão aparecendo de uma forma natural em função daquilo que nós vamos conseguindo alcançar. Há ali um período em que eu, quando estou na Associação Atlética da Banca, nós fizemos eu quando fui para o Sub-17, nesse ano, pela saída do treinador do Sub-19, quem estava comigo no Sub-17, que era o coordenador, passou para o Sub-19 e nós começamos a trabalhar já, perspectiva da época seguinte, e todos os jogadores do Sub-17 subiram para o Sub-19. Há ali um momento muito importante para nós, treinadores e para o clube, para fazer acreditar o projeto de formação, foi a conquista da Taça Distrital de Aveiro em Sub-19, em que a maior parte dos atletas que disputaram essa final, aqui bem perto de nós, em Macieira de Câmara, foram atletas Sub-17, Sub-18, muito poucos Sub-19, acho que na altura até tínhamos 4 ou 5 Sub-19 só, ou seja, já estávamos a dar um contexto superior àqueles atletas, e depois no ano a seguir eu peguei no Sub-19 e fizemos um projeto há 2 anos para tentarmos subir ao Nacional. No primeiro ano quase que ia dando certo e andamos até a última jornada, subiu Lourosa nesse ano, e esse caminho que foi fazendo foi-me dando a perspectiva que poderia levar estas vivências e poderia transformar este tipo de experiência nos plantéis séniores, naturalmente com algumas adaptações. E houve ali um período em que eu senti que dentro de casa, que era o que eu falava há bocado, que há muitos treinadores que passam da formação para o futebol sénior, iria ter a minha oportunidade dentro do clube, porque o caminho que nós estávamos a fazer era um caminho extremamente bom, com muito sucesso esportivo, diferente daquilo que tinha sido feito no clube nos últimos anos, a dar visibilidade a muitos atletas, e há uma altura em que sai o Pedro Alves e entra o Cajó, e antes de entrar o Cajó poderia haver essa oportunidade, apareceu o Cajó, um dos melhores treinadores nesta divisão, naturalmente, e o clube fez bem e seguiu o caminho. O Cajó depois sai e há ali um período, uma janela de oportunidade para eu poder entrar,
Isso foi abordado, foi falado, mas não foi concretizado, e chegou o Mr. Miguel Fernandes e eu passei a ser adjunto dele. Ou seja, houve ali um período de tempo em que eu achei que iria se concretizar, não se concretizou. Depois, na época seguinte, chega o Mr. Norton de Matos, foi uma experiência diferente para mim também. Continuei a ficar na equipa técnica como adjunto, e durante essa época surgiu a oportunidade do Vista Alegre, na altura SABSEG, na mesma divisão que o Abanca e o Alga, convidaram-me em contextos diferentes, em períodos diferentes. Eu entendi que não seria o melhor naquele momento, dei seguimento à carreira, e depois quando eu estava em Fiães e nós nos qualificamos para a segunda fase, para a fase dos primeiros, ali no final de janeiro, e apareceu o Vista Alegre, eu senti ali que não, que já tenho aqui 2 anos e meio de adjunto de futebol sénior, vários contextos, vários objetivos, então agora sim, agora faz sentido. Ou seja, foi uma coisa pensada, era um objetivo que eu tinha, ser treinador de futebol sénior, como tenho outros agora, que já lá cheguei, a esse patamar, a essa experiência, mas lá está, eu pensava que poderia chegar, e na minha ânsia de jovem treinador, mais cedo não cheguei, e depois houve ali 2 momentos em que até tive a oportunidade e entendi que não deveria de ser naquele momento. Por isso as coisas vão-se fazendo naturalmente, mas sim, era um objetivo meu de carreira, ser treinador de uma equipa sénior e ser treinador na elite do futebol abeirense. Era outro objetivo que felizmente consegui este ano, e pronto, e outros objetivos tenho para o futuro. Entrar no futebol mais alto nível aqui da Associação Futebol Aveiro, o SABSEG neste momento, como chamamos, é sempre uma montra para o futebol, é sempre a visão que está ali, mas ainda há diferenças dentro do SABSEG, ou nem por isso? Ou quer dizer, têm sido diminuídas essas diferenças? Há diferenças, porque naturalmente nós até encontramos, por exemplo, neste último ano, 3 equipas com orçamentos monstruosos para a realidade, pronto, e isso faz diferença. E naturalmente, com uma equipa que chega da primeira distrital, que foi do contexto onde nós viemos o ano passado, nós e outras equipas, naturalmente, num primeiro impacto temos que nos adaptar, a equipa técnica tem que se adaptar, a estrutura tem que se adaptar à exigência, o próprio plantel tem que se adaptar à exigência, e nós fizemos uma coisa que se calhar grande parte das equipas não fazem. Nós trouxemos 90% dos nossos atletas da primeira distrital, também porque eram atletas jovens. Já na altura, quando recrutamos para a primeira distrital, já foi num pensamento a 2 anos, ou seja, vamos subir este ano, tentar subir, e no próximo ano já temos uma base alargada e vamos só acrescentar aqui 5 ou 6, porque também é isso que os clubes querem, é estabilidade, é não andar a mexer 15 e 20 jogadores por época, é erradicar os jogadores e dar ali alguma estabilidade também ao processo. Mas quando fazemos esse caminho, temos que ter a consciência, principalmente no primeiro mês de competição, que nós vamos passar dificuldades, e depois o contexto pode determinar maiores ou menores dificuldades. Porque, vou dar um exemplo prático, nós, em termos de primeira divisão distrital, éramos uma das equipas dominantes, ou seja, em termos técnicos e táticos, vamos entrar um bocadinho por esse caminho, éramos uma equipa que maior parte do nosso tempo do jogo jogávamos em 2 momentos: organização ofensiva, ataque posicional, batíamos muitas vezes contra equipas de bloco médio-baixo, e transição defensiva, quanto mais forte melhor, para termos mais tempo a bola e para não deixarmos o adversário transitar, porque era um momento em que normalmente os nossos adversários apostavam muito. Tentar aproveitar algum desequilíbrio nosso para nos ferir, ou na bola parada também. E quando chegamos ao campeonato SABSEG, isto vira um bocadinho ao contrário. Nós, por muito que não queiramos mudar o registro, somos obrigados a mudar um bocadinho, no sentido em que passamos mais tempo em organização defensiva, já não passamos tanto tempo em organização ofensiva e ataque posicional, já temos que passar algum tempo em ataque rápido, já temos que dar também algum foco maior, se calhar, à bola parada. Claro que isto, ao longo do tempo, o jogador vai se adaptando e isto vai sendo diluído pela capacidade de trabalho e do processo. Mas, por exemplo, nós começamos até à 7ª jornada na Vista Alegre, nós jogamos com a Florgrade, jogamos com a Pampilhosa, jogamos com o Varense, jogamos com os Beforce, jogamos com o Espinho. Ou seja, nós estamos a falar de 4 equipas que estão nos 4 primeiros lugares, e estamos a falar de Pampilhosa, que é sempre um eterno candidato a estar nas primeiras posições. Ou seja, isso naturalmente, só por si já é difícil. Chegar a um campeonato e ter logo este calendário,
não ajuda. Não ajuda. E Canedo também, que é uma equipa muito experiente, também jogamos já a segunda jornada com Canedo. E por isso, isto às vezes também leva a que tenha que haver aqui alguma paciência e alguma noção do caminho que nós temos que percorrer para chegar onde queremos. Essa transição da primeira distrital para o SAVSEG alterou alguma coisa no modelo de jogo? Já falámos aqui, vamos falar para as pessoas lá em casa perceber, a posse de bola começou a ser mais dividida do que desequilibrada. Sim. Eu naturalmente que eu sou daqueles treinadores e a nossa equipa técnica tem essa flexibilidade. Eu acho que nós seres humanos temos uma capacidade que os outros animais não têm, que é a adaptabilidade. E nós temos de ter noção que por muito que tenhamos os nossos princípios, que não devemos abdicar deles, mas devemos adaptá-los ao nosso contexto e ao nosso objetivo. Se eu tenho um objetivo de subida, claro, na primeira distrital, naturalmente tenho que procurar jogadores com um perfil que aguentem a pressão de terem que ganhar todas as semanas e jogadores que tenham a capacidade de assumir o jogo e que tenham maior parte do tempo a bola e tenham que tomar decisões com bola. Se eu chego ao campeonato de SAVSEG e tenho um dos orçamentos mais baixos do campeonato e o meu objetivo é a manutenção, naturalmente que no próprio modelo de jogo eu vou ter que me adaptar. Não vou ter que me reinventar, ou seja, os princípios vão lá estar. Agora, a forma como eu vou chegar a eles é diferente e o meu ponto de partida é diferente de quando eu começo com outros objetivos. Eu acho que isso sim. Agora, o modelo de jogo, eu acho que os princípios basilares têm que se manter. Acho que é isso que nos norteia, acho que é isso que nos diferencia os treinadores, não é? Há treinadores que gostam de ter equipas mais de posse, de bola, há treinadores que gostam de ter equipas mais de ataque rápido, há treinadores que gostam de que as suas equipas sejam especulativas no jogo e que apostem muito na bola parada. Isto depois tem a ver com o que é que cada um entende que é melhor, as experiências que nós vivemos, com os jogadores, com os treinadores, com as estruturas, quais são os objetivos que temos e, naturalmente, onde é que queremos chegar. No SAVSEG é conhecido pela visualização dos jogos semanalmente. Essa é sem dúvida uma ferramenta que os treinadores gostam, mas na primeira distrital não havia essa ferramenta. Como é que era analisado os jogos? Desculpem lá, a primeira distrital, pelo menos na zona norte, eu sei que os treinadores trocam os jogos numa plataforma, faça-se publicidade ao WhatsApp, eles trocam muitos jogos aqui, não sei se na Série Sul assim acontecia. Mas como é que se analisa esses jogos e o adversário? Não acontecia. Nós, na nossa estrutura técnica, no ano passado eram 5 elementos e este ano eram 5 inicialmente, depois chegou uma pessoa que se juntou a nós também, por via de um estágio que nos solicitou e nós abrimos a porta para o fazer. Nós, como eu tive o processo de adaptação, ou seja, eu cheguei em fevereiro de 2023 e tivemos esse choque de realidade que não existia. Na altura, o que nós fomos fazendo era, quando eu cheguei em fevereiro de 2023, tínhamos uma pessoa da equipa técnica que iria ao adversário ver e tirava notas por escrito e depois tentávamos, através de PowerPoint, montar e mostrar aos jogadores. Como o ano passado já sabíamos a realidade em que íamos, conseguimos, na maior parte das vezes, ter acesso a vídeo, porque tínhamos um elemento nosso no campo do adversário que conseguia filmar, tirando uma outra situação, mas conseguia filmar nem entre os jogos e conseguíamos ter acesso ao vídeo e fazer o trabalho que se faz no SAVSEG, às vezes naturalmente que não com as melhores imagens possíveis, mas tínhamos esse acesso. Era uma ajuda. Mas tínhamos esse acesso em vídeo, além de termos o relatório escrito, também tínhamos o acesso ao vídeo e fazíamos os cortes para dar aos jogadores, porque já estávamos preparados para essa realidade, preparamos-nos para essa realidade. Hoje em dia as tecnologias permitem-nos ter essa facilidade e mesmo que às vezes as pessoas sejam desconfiadas e não queiram, e os treinadores, muitos deles são muito desconfiados e não querem partilhar, apesar de eu achar que não faz sentido, mas pronto, mas tem que respeitar a posição de alguns colegas na Zona Sul, isso não acontecia, então tivemos que fazer dessa forma, tivemos que comprar um equipamento que permitisse a uma pessoa estar no campo e poder filmar sem darem por ela e podemos ter acesso a vídeos para podermos trabalhar. Pronto, seria mais fácil se todos abrissem como na Zona Norte e cada um pudesse visualizar e ver e analisar o que entendesse, mas pronto, mas nem sempre é possível
essa abertura. E da parte dos jogadores, principalmente não os mais jovens, mas se calhar aqueles chamados mais velhos do plantel, esta nova ferramenta, como é que eles recebem? Porque, quer se queira ou não, para alguns é uma novidade esta ferramenta nova do treinador, no primeiro treino da semana, estar já a preparar o treino com vídeo ou com PowerPoint. Eu acho que cada vez mais os jogadores gostam dessa ferramenta, porque mais do que o treinador estar no quadro a explicar e a mexer as pecinhas, dizer que é para aqui ou para ali, perde-se muita informação, perde-se a concentração, porque isto, nós também no nosso tempo de aulas também não conseguíamos estar atentos ao que o professor estava a dizer sempre, em todo momento, e a questão vídeo é uma questão, eu comparo isto a uma situação e que normalmente costumo perguntar isto ao jogador, que é: se eu te puder dar um filme para tu veres ou dar um livro para tu leres, o que é que escolhes? Em 99% das situações é o filme, ok? Ou seja, isso transporta um bocadinho a passagem de informação, ou seja, eu sei que eles preferem olhar e ver e até falarmos e discutirmos, paramos, olha aqui, atenção a esta situação, o que é que vocês acham disto, o que é que acham daquilo, né? Do que estarmos a mexer as pecinhas, porque no fundo eles retêm muito pouco. A imagem é mais fácil de reter e de captar a informação, e tenho tido um feedback bastante positivo. Nós temos 3 momentos de informação ao longo da semana. O primeiro momento, o primeiro treino, é a análise do nosso jogo, do nosso comportamento, do que é que nós fizemos bem e o que é que fizemos menos bem. O segundo treino da semana é a análise do adversário, o que é que nós olhamos para o adversário e vemos os pontos fortes e os pontos fracos. E já fazemos a ponte para aquilo que será o plano estratégico de domingo, e depois ao domingo temos o plano estratégico também, que tem uma parte de vídeo e tem uma parte de PowerPoint para dizermos aos jogadores, em função daquilo que trabalhamos durante a semana, qual é a ideia a trazer para o jogo, que eles já vão sabendo durante a semana, mas ali é mais um aprimorar e de forma mais específica alguns detalhes para os relembrar das tarefas individuais e coletivas. Mas tenho sentido da parte dos jogadores uma abertura muito grande. Eu acho que a maior dificuldade das equipas técnicas é balizar o tipo de informação que temos que dar e a quantidade de informação que temos que dar, porque às vezes caímos no erro de querer dar toda a informação e o jogador depois não retém. Ou seja, acho que o segredo está no equilíbrio que nós conseguimos entre a informação que nós recolhemos e aquela que nós filtramos e dizemos: não, esta é aquela que nós temos que dar e esta vamos deixar de lado, porque se calhar não faz sentido, se estivermos a dar isto e aquilo, eles vão pensar nisto e naquilo não vão fazer, então vamos pensar nesta e vamos obrigá-los a focar nesta, e então, depois se for necessário, nós, equipa técnica, temos o plano B e C já estudado com as outras, e se for preciso, então em jogo introduzimos a outra informação. Eu estava a falar, eu estava-me a lembrar que recentemente um treinador da Primeira Liga, até de um clube grande, dizia numa entrevista que quando chegou à equipa sénior, ou quando se tornou treinador da equipa sénior, que chegou um momento que pensou para ele próprio: eu estou a dar informação a mais. A informação a mais também é prejudicial, tanto dentro de campo como na parte de vídeo. É prejudicial. E nós temos que refletir muito sobre isso, nós e a equipa técnica, porque naturalmente nós que dominamos o processo, porque a equipa técnica domina o processo, quer dotar os seus jogadores e a sua equipa das melhores capacidades possíveis, porque nós não podemos jogar, são eles que jogam, não é? E são eles que determinam o nosso presente e o nosso futuro. E então queremos que eles tenham todas as ferramentas. Só que às vezes há um provérbio que diz: muita água também mata a planta, não é? E às vezes nós estamos a sobrevivê-los com tanta informação, que aquilo, em vez de estar a ser estar a ter um efeito positivo e eles estarem a absorver, não, desligam e já não absorvem nada. E eu acho que esse é o cuidado que nós temos que ter, porque efetivamente com a plataforma da AFA TV, e nós podemos visualizar os jogos todos, podemos estar atentos a vários pormenores, e depois também as equipas técnicas estão sempre atentos a outros pormenores, porque depois também temos outros contactos e sabemos se o jogador A ou o jogador B está tocado, se não está tocado, se pode jogar, se não pode jogar. Pronto, há sempre esse tipo de informação, claro, que também existe, além da questão vídeo e daquilo que nós podemos ver a olho nu, mas temos de ter algum cuidado, efetivamente, porque temos que nos educar, okay, daquilo que nós conseguimos recolher e daquilo que nós temos que transmitir, porque se transmitirmos a mais, o efeito acho que pode ser mais prejudicial do que muitas vezes não transmitimos nada.
Exatamente. Porque castramos. Exatamente, fica a terra cheia, como estamos a falar de plantas, fica a terra encharcada e com a terra encharcada a planta não nasce. Nós há pouquinho estamos a falar em off do assunto em que esteve ainda há pouco tempo no Vista Alegre. Para muitos uma surpresa a saída do Hugo, para mim também foi uma surpresa, até porque o Vista Alegre, no meu entender, apesar de estar numa zona um bocadinho problemática, acho que vai-se conseguir safar da descida com alguma facilidade, mas para muitos ficou ali algo que de estranho se passou ali. O quer adiantar alguma coisa, não até tem. porque parece que saiu tudo a bem, que é outra coisa que dá a parecer, é que saiu tudo a bem, está tudo tranquilo. E foi mesmo isso, nós não saímos a mal com ninguém e as pessoas naturalmente ficaram tristes por nós sairmos. Estamos a falar de um percurso no clube de 2 anos, um percurso que eu considero que marcamos as pessoas e as pessoas nos marcaram a nós. Primeiro porque nos conseguiram convencer que nós éramos as pessoas certas naquele momento para abraçar o desafio. Só para contextualizar as pessoas, nós quando chegamos ao Vista Alegre, o Vista Alegre está num processo de insucesso esportivo, ou seja, há um ano em que não desce porque o campeonato termina e ninguém desceu, no ano a seguir desce divisão, no ano em que nós entramos no Vista Alegre o objetivo era claramente subida e estavam na luta, apesar de estarem abaixo das expectativas em termos pontuais, ou seja, havia ali algum descrédito, digamos, do próprio clube e das próprias pessoas, daquilo que estavam a fazer, se efetivamente valia a pena, e estou a falar em termos de estrutura, para levar o clube a ter sucesso esportivo. E em primeiro lugar conseguiram-nos convencer, porque como já disse anteriormente, já tinha rejeitado uma vez o Vista Alegre, já tinha rejeitado outro clube, e naquele momento conseguiram-me convencer que seria a pessoa certa e a equipa técnica, se a equipa certa para poder levar o barco a bom porto. Nós no primeiro ano não tivemos sucesso, andamos na luta até ao fim, acho que foi muito importante por uma perspectiva de nos dotar de experiências para podermos estar preparados para o ano a seguir. No ano a seguir foi um ano de tremendo sucesso para o clube. O clube teve o seu único título em futebol sénior, foi na época passada, 23-24, coincidiu com o aniversário de 200 anos da fábrica, foi uma data muito importante, acho que tudo se alinhou. Este ano, como disse, fruto das dificuldades que tivemos de chegarmos a um campeonato diferente e nos adaptarmos todos no grupo, nós não começamos bem e depois, à medida que o campeonato foi passando, fomos tendo bons resultados. E acho que há aqui 2 pontos importantes, que é, o primeiro ponto é, nós criamos determinadas expectativas nas pessoas, em função dos resultados que temos, e para isso acontecer temos que ter, a nossa equipa técnica tem uma cultura de exigência muito forte, somos muito exigentes em tudo, exigentes connosco, exigentes com os jogadores, exigentes com a estrutura, independentemente do patamar em que estamos. E eu sempre pensei, mesmo quando estava no futebol de formação, eu tenho que trabalhar melhor que os outros, porque se quero lá chegar tenho que ser diferente dos outros. E quando eu digo melhor, não estou a desprezar os outros. De forma humilde tenho que dizer, eu tenho que sentir que em termos de trabalho, de treino, de informação, de relacionamento com os atletas, de comunicação, de liderança, tudo o que envolve dentro e fora de campo, eu tenho que mostrar que sou diferente dos outros para melhor, para me poderem dar uma oportunidade. E nós conseguimos fazer isso, penso eu, no Vista Alegre. Conseguimos trazer sucesso esportivo ao Vista Alegre. A nossa saída tem a ver com o facto de nós, à 16ª jornada, tínhamos 22 pontos. Estamos a falar de antes da primeira semana de janeiro, ano 2024, e desde essa altura, a última jornada foi em Águeda, até à nossa saída nós fizemos 11 jogos e tivemos uma vitória e 2 empates. Ou seja, sentimos que o rendimento desportivo do plantel não estava em consonância com aquilo que nós pretendíamos, mas muitas vezes não é só uma questão de resultado, é também processo. E também tenho que referir aqui uma questão. Dentro destes 11 jogos, houve alguns jogos que nós não conseguimos pontuar ou não conseguimos ganhar, mas a ideia, o plano esteve lá e nós até conseguimos fazê-lo, mas por uma ou outra situação não conseguimos chegar ao resultado. Exato. Mas nós entendemos que aquele seria o momento certo para terminar uma relação que foi uma relação duradoura, porque nós na altura da nossa saída penso que éramos a 3ª ou a 4ª equipa técnica mais velha no clube no SABSEC,
ou seja, teríamos ali só 2 ou 3 equipas técnicas no SABSEC que teriam mais tempo dentro, de forma contínua no clube, e sentimos que era o momento de sair, porque entendíamos que naquele momento estavam-se a esgotar as forças e as energias para podermos dotar outra vez o plantel e a equipa de outro tipo de argumentos para podermos chegar aos objetivos que nós pretendíamos, que internamente não era só manutenção, mas isso era um objetivo nosso de equipa técnica e grupo, não tinha nada a ver com a direção. Pronto, e entendíamos que naquele momento era um momento chave para nós, equipa técnica, e para o plantel e para o clube, de haver uma mudança, porque ao haver uma mudança, forçosamente, os agentes mudam o seu comportamento. E eu não estou a dizer com isto que os jogadores não eram comprometidos, nada disso. Os jogadores deram a vida por nós, fizeram tudo aquilo que nós pedimos, mas há momentos em que nós sentimos que não faz sentido continuar, e sentimos que aquele era o momento de parar e dar oportunidade a quem viesse de poder resolver a questão, até porque nós estamos a falar, nós saímos com 27 pontos, faltavam 9 jogos para o fim, 9 jogos do fim, nós estamos a falar que o clube tinha 5 jogos em casa, 4 fora, desses 9 jogos vai receber algumas equipas que estão abaixo na tabela, já jogou com os 4 primeiros, ou seja, Florgrade, Espinho, Jubé Force e Obarense. Tem confronto direto para a maior parte das equipas que estão abaixo ou acima, ali até ao 10º lugar, só perde o confronto direto para o Canedo. De resto, as outras equipas todas ou têm ou ainda vai jogar, mas há a possibilidade de o ter. Por isso sentimos que era aquele momento de haver uma mudança. Mudança para nós, equipa técnica, pararmos, pensarmos naquilo que nós fizemos bem e que fizemos mal até aqui, porque são 10 anos de futebol, seguidos, contínuos, que também pesa. E para o próprio clube, arranjar uma nova estrutura que dê um novo caminho e que, não só para esta época, mas para o futuro, que leve o clube aos objetivos que pretende. E por falar em futuro, o já está a pensar no futuro ou ainda quer aproveitar estas mini-férias e com a sua equipa técnica mais calmamente pensar no que foi feito, no que poderá ser feito? Nós estamos a fazer esse trabalho enquanto equipa técnica, porque mesmo dentro do processo somos uma equipa técnica muito exigente e que vamos refletindo. E mesmo fora da questão do treino e fora da questão do espaço clube, tínhamos sempre a dinâmica de fazermos via Zoom uma reunião semanal de forma a podermos debater o que estava bem, o que estava menos bem, o que é que poderíamos melhorar, que informação é que estávamos a dar aos atletas, se estava correta, se não estava, o que é que podíamos fazer de melhor, o que é que podíamos fazer de diferente, e mesmo com a própria estrutura, passar a mensagem. Nós, no futebol, na maior parte das vezes, não somos donos do nosso tempo. Eu, felizmente, e a minha equipa técnica, fomos donos do nosso tempo neste percurso, porque escolhemos quando começamos e escolhemos quando acabamos. Mas muitas vezes o iniciar ou o findar de um processo não é assim, não depende de nós, equipa técnica, depende das estruturas. O que eu lhe posso dizer, estamos tranquilos, estamos naturalmente a fazer o trabalho seguinte, que é a reflexão daquilo que fizemos bem e o que fizemos menos bem. Naturalmente estamos a fazer também o trabalho seguinte, que é visualizar outras equipas, tentar perceber de que forma é que outras equipas jogam, o que é que podemos aportar no nosso modelo de jogo para melhorarmos, trazemos outras ideias ao jogo e ao nosso treino, à nossa forma de liderar e de comunicar, mas naturalmente que também não estamos ansiosos que aconteça nesta janela de oportunidade até ao final da época, poderá acontecer ou não. Agora, naturalmente que perspectivamos que no início da próxima época estejamos num novo projeto, naturalmente com objetivos definidos, diferentes dos de até aqui. E para quase terminarmos, salta-me aqui nas minhas ideias, uma que é o Mister é aqui da região Norte. Sim. Foi treinar para a região Sul, mas, no entanto, o treinador que é treinador leva sempre alguém com ele. Não é só a equipa técnica, também leva jogadores. A minha pergunta é, apesar do Vista Alegre já ter grande parte do plantel já construído, leva sempre alguns jogadores, mas o recrutamento de jogadores, quer sejam os nossos ou quer sejam outros, como é que é feito? Como é que é feita a avaliação? Vídeo, por conhecimento de causa? Nós fazemos, para as pessoas perceberem como é que nós trabalhamos, nós em termos daquilo que é o nosso recrutamento, nós temos um modelo de jogo, ok, com os nossos princípios, subprincípios e depois o que eu chamo de princípios técnico-táticos, ou seja, como é que nós vamos executar aqueles princípios que definimos, aquela questão que estávamos a falar há bocado,
que eu tenho objetivos diferentes, estou num contexto diferente, o processo tem que ser diferente, ou as etapas para chegar onde eu quero, não mudo os princípios, não mudo os subprincípios, mas mudo os princípios técnico-táticos, pronto, para poder chegar onde eu quero, porque no futebol, se nós não tivermos resultados, podemos ter um melhor processo, vamos acabar por ter insucesso e vamos acabar por não definirmos o nosso tempo e alguém definir por nós o nosso tempo. No nosso recrutamento, como temos um modelo definido, temos naturalmente características ideais, várias características, não só as características técnicas e táticas, mas também pé dominante, as características físicas, que cada vez são mais importantes, pelas questões de que muitos jogos se decidem nos duelos individuais, quer sejam ofensivos ou defensivos, quer seja em jogo corrido, em momentos de organização ou transição, quer seja na bola parada. Isso também é um aspecto que temos dado alguma prevalência, mas temos o modelo ótimo de jogador que nós queremos para aquilo que nós queremos executar, naquele contexto. E depois é muita visualização, é tentar ver em termos de vídeo, neste momento agora até ao vivo, não é? Escolher determinados jogos com determinadas equipas que nós achamos que pode ter os jogadores certos para aquilo que é o nosso modelo, para perceber se é assim ou não, e depois também no futebol, o futebol é um mundo pequeno e tudo se sabe e vamos trocando ideias. Nós não somos daquelas equipas técnicas que nos agarramos sempre aos mesmos jogadores. Se forem ver nos nossos processos, nas nossas equipas, nós vamos alternando. Isto porquê? Por exemplo, vou dar um exemplo, em contexto competitivo. Nós, por norma, ao longo de uma época desportiva, temos tido a infelicidade de perder sempre aqueles jogadores que estavam na melhor performance em termos de jogo. Numa primeira época, tivemos o Rui Silva, que é um central que perdemos por uma lesão de ruptura de ligamentos, perdemos o Hudson, que agora até está nos Moris, que a determinada altura teve connosco e saiu para a Albânia, perdemos o Martim, que teve uma luxação no ombro, no cotovelo, digo, ou seja, temos perdido alguns. Esta época perdemos o Tomás Correia, que até há bem pouco tempo era o nosso melhor marcador, perdemos o Anderson também por uma ruptura de ligamentos, ou seja, vamos perdendo alguns jogadores. Isto para dizer o quê? Que nós não nos agarramos ao jogador A ou B, naturalmente que temos relação com os jogadores e temos naturalmente preferências, não é? Até pelo aquilo que nós queremos para o nosso modelo de jogo, porque depois nós podemos escolher um jogador e ele até pode nem se adaptar àquilo que nós entendemos e então no projeto a seguir já não faz sentido levá-lo, ou podemos escolher o jogador e ele adapta-se bem, mas o contexto onde nós vamos estar não são os mesmos objetivos e em termos psicológicos não tem o mesmo perfil e se calhar não se vai adaptar, apesar de tecnicamente e taticamente ser aquele contexto, mas se calhar em termos mentais não ter o perfil ideal. Ou seja, o perfil do jogador não é só aquilo que ele executa com a bola ou sem a bola, é mais do que isso, é qual é a sua personalidade, quais são as suas vivências, como é que ele reage à adversidade, como é que ele reage num contexto de facilidade, facilita, não facilita, como é que reage na adversidade, vai ao limite, não vai, acanha-se, esconde-se, e isso é o trabalho da equipa técnica e nós fazemos esse tipo de trabalho ao longo de uma época desportiva, temos sempre jogadores referenciados, naturalmente quando damos sequência a um projeto já temos mais ou menos uma base definida para o ano seguinte, antes de um mês ou dois já temos mais ou menos a ideia daquilo que poderá ser o nosso esqueleto de plantel e naturalmente os jogadores que queremos incorporar ao nosso plantel. Por norma, quando estamos num projeto começamos a trabalhar muito cedo e normalmente, se nós tivermos a referência da época começar em agosto, por norma a meio de junho, antes de um mês e meio já temos 95% do nosso plantel fechado, assinado, tudo tratado, às vezes passo para um ou outro jogador que ainda não está fechado ou que está identificado, mas não foi possível ainda fechar, mas normalmente trabalhamos dessa maneira, que gostamos de antecipar as situações, claramente. Mister, para finalizar, e muitos lá em casa se calhar não sabem, mas o treinador não é só o treinador, tem a carta, a licença e tem que tirar os créditos, os famosos créditos para a sua licença de treinador estar otimizada com tudo o que a Associação e a Federação pretende. Entende que devia de haver outra modalidade que não esta, porque quem está a treinar durante uma época é difícil tirar créditos, tem que abdicar do pouco tempo que tem, às vezes para ir tirar esses créditozinhos. Tem alguma ideia que seja melhor? Eu sei que nós nem falamos sobre este assunto, mas ocorreu-me agora. Não, eu acho que na nossa forma de estar, e estou a falar da nossa equipa técnica, nós somos novos, ainda estamos à procura, ainda estamos em busca de um sonho, ou seja, ainda chegamos agora a este patamar e queremos tentar naturalmente subir de patamar para patamar
e chegar às ligas profissionais. É esse o nosso objetivo. Não há, como eu disse inicialmente, não há um timing para isso acontecer, ou pode até nunca acontecer, porque nós somos um bocadinho filhos do destino e estamos dependentes daquilo que nos possa acontecer, mas gostamos de estar sempre a obter conhecimento, ok? Mesmo aquele conhecimento que não nos é imposto, não nos é obrigado pela questão dos créditos. Por exemplo, nesta fase em que estou fora, já contactei 2 ou 3 pessoas, treinadores que estão noutros contextos, e que estão perto de nós, e quando eu digo noutros contextos, não é contexto de ligas profissionais. Normalmente nós procuramos, no nosso patamar ou no patamar imediatamente a seguir, obter conhecimento, porque isso é que é a nossa realidade, é isso é que nos pode ajudar no projeto a seguir, porque dificilmente nós iremos saltar do campeonato distrital para uma Liga 3 ou uma Liga 2, não é? Poderemos dar um passo, no melhor das hipóteses, para um CP, mas que a maior parte das vezes isso não acontece, mas estou a dizer na melhor das hipóteses, mas tentamos obter conhecimento ao nosso nível ou no nível imediatamente a seguir, e estamos a fazer esse trabalho. Eu gosto de ir ao campo e falar com as pessoas, porque também se me pedirem para abrir o treino e explicar, eu também explico, não tenho problema nenhum, não há segredos, porque a diferença é feita pelo jogador. Nós podemos idealizar tudo muito bem, mas se o jogador não perceber e se não executar, não, e eu costumo dizer, às vezes a AFA-TV perguntava, então o que é que você vai levar deste jogo para o próximo? Leva pouco, porque os jogos são diferentes, as equipas são diferentes, os contextos são diferentes, normalmente até o 11 não é igual, mas mesmo que sejam 2 jogos seguidos contra a mesma equipa, a história é diferente do jogo. E nós gostamos disso, gostamos de obter conhecimento, mesmo aquilo que não nos é exigido. Mas acho de facto que se calhar deveria-se olhar um bocadinho para a classe, no sentido em tentar arranjar alturas de um ano, e talvez as férias, digamos, ou ali um período logo a seguir à época terminar, para os treinadores poderem obter esses créditos e esse tempo de formação, ou mesmo quem já tenha os créditos possa na mesma frequentar, exatamente, para nós podermos melhorar, porque nós temos que estar constantemente a melhorar, porque o dia de ontem não é igual ao dia 2 e o atleta ontem não é igual ao atleta 2, tudo muda e às vezes basta mudar um pequeno pormenor na nossa vida e as coisas já mudam radicalmente, e nós temos que estar sempre atentos a esses pormenores, além das questões do jogo, não é? Há uma questão que eu discutia muito com a equipa técnica, nós não entramos nesse detalhe, mas posso partilhar isso, porque é uma coisa que nós falamos muito. Todas as equipas técnicas têm uma estrutura tática ideal. 4-3-3, 4-4-2, 5-3-2, 5-4-1, o que seja, ok? E há equipas técnicas que, independentemente do contexto, não mudam. É sempre aquilo, é aquilo que acreditam, é quase como aos princípios, é aquilo, eu acredito naqueles princípios, naquela estrutura tática. E há outras equipas técnicas que não, que vão alterando. E nós, por acaso, fizemos esse percurso, que é, o ano passado jogamos 95% dos jogos em 4-3-3, e este ano usamos 4 ou 5 estruturas táticas por necessidade, às vezes por uma expulsão, às vezes por necessidade, por exemplo, de jogar com uma linha de 5 para controlar os movimentos na largura e os duelos individuais em cima da nossa linha defensiva, ou o controle da zona de baliza, através do jogo exterior. Por exemplo, o Varense é uma equipa que joga muito no jogo exterior e cruza muitas vezes durante o jogo. E é uma equipa dominante no jogo. Então nós sabemos que vamos ser dominados na maior parte do jogo. Se é isso um ponto forte, nós o que é que temos de fazer? Temos de proteger aquela zona com mais jogadores, com jogadores mais altos, mais capacitados para isso. E é uma reflexão que nós estamos a fazer. Se nós queremos marcar pela diferença o nosso trabalho, e marcar pela diferença o nosso trabalho é também ter uma ideia de marca, e uma ideia de marca muitas vezes não é ter só aquela estrutura tática, mas é ter os princípios e subprincípios, mas também admitimos que em algum momento a alteração também deixa o jogador desconfortável, e é uma reflexão que estamos a fazer, ainda não chegamos a bom porto, ainda não fechamos, se faz sentido ir ajustando, ir mexendo, se faz sentido manter, se faz sentido ter uma ou duas estruturas só, que normalmente até aquilo que nós definimos no início da época, é temos uma estrutura principal e uma estrutura secundária, para irmos trabalhando desde a pré-época. Mas o que é que faz sentido? Isto para dizer o quê? Que o treinador e a equipa técnica está sempre em constante conhecimento, está sempre a questionar. Mesmo quando ganha, tem que se questionar. Exatamente. Porque o ganhar e o perder, e o período de sucesso e insucesso, vai acabar um dia. Se continuar a fazer o mesmo, os outros vão se adaptar e vão dizer, então espera lá, a equipa joga desta maneira. Eu hoje, há esta equipa que tenta contrariar, não consegue. A outra equipa vai ver e diz assim, olha, não conseguiu desta maneira, vamos tentar desta. Ainda não foi desta. Mas vai haver um momento em que ela vai ser contrariada e vai conseguir. E as equipas e os treinadores têm que estar sempre em constante mutação,
não naquilo que são os princípios, não naquilo que são os seus valores sociais até, nas regras que mete ao grupo, mas sim naquilo que é a constante evolução do jogo e a constante evolução da pessoa. Porque é uma coisa que eu também me bato muito e cada vez me bato mais. Nós treinamos pessoas, não treinamos máquinas. A questão de treinarmos pessoas e de olharmos para os jogadores como pessoas que têm erros, que cometem erros como nós cometemos ao analisar um jogo, ao definir uma estratégia, ao fazer uma substituição, ou numa interação, e eles também cometem erros e têm que ter esse espaço. Eu sei que por vezes no futebol é difícil porque o treinador vive do resultado e o jogador se erra, a maior parte das vezes quem é penalizado não é o jogador, é o treinador, mas nós temos que ter a consciência também quando chegamos ao sucesso. É porque eles executaram bem as tarefas, ou seja, tem aqui a haver uma margem com algum um jogo de cintura para nós podermos e algum bom senso para percebermos que eles também podem falhar. E então, se tivermos plantéis jovens, como foi a nossa realidade no Vista Alegre, tínhamos uma média de idades abaixo de 23 anos, ainda mais tem que haver esse jogo de cintura para podermos errar, mas é um bocadinho por aí. O conhecimento tem que ser constante, a busca tem que ser constante para todas as pessoas, mas eu acho que ainda mais para quem quer se diferenciar no sentido de quer tentar fazer disto vida, quer tentar chegar a este nível. Eu posso partilhar aqui uma situação também. Se ainda estivermos dentro do timing. Não, aqui não há problema com os timings. Essa questão dos créditos. Eu ainda tinha créditos na minha cédula, mas uma vez que tinha saído, meti 2 dias das minhas férias e foi ao colóquio da ANTF. E no colóquio da ANTF estavam cerca de 2.000 treinadores. E quem vai lá tem a plena noção que se quer fazer disto vida, porque há tanta gente de qualidade, tem que de facto fazer coisas diferentes. E fazer coisas diferentes não é fazer os treinos XPTO muitas vezes, não é fazer... Não, é escolher um caminho, definir um caminho e ser fiel a esse caminho e ter a convicção, porque também já partilhamos em off, a vida de treinador é uma vida dura, é uma vida solitária, é uma vida em que quando se ganha toda a gente nos conhece, quando se perde toda a gente nos conhece pelos maus motivos e normalmente quem nos apoia é quem está em casa ou quem está muito perto de nós, equipa técnica, pronto. E nós temos que ter a plena convicção e a plena resiliência que é um caminho muito duro, que há muita gente que quer esse caminho e que se escolhemos esse caminho para a nossa vida temos que saber muito bem o que queremos e muito bem os passos que temos que trilhar para chegar a esse caminho. E não há nada melhor do que fazer de forma tentarmos ser diferentes na comunicação, diferentes na liderança, diferentes no treino, diferentes na ideia de jogo, na proposta de jogo aos nossos atletas, para podermos cativar pessoas. E ao cativar pessoas, e ao termos as pessoas do nosso lado, como muitas vezes o meu diretor-geral dizia nas palestras, mais facilmente dão a vida por nós. Podemos ter resultado, podemos não ter resultado, porque o futebol não é só dar a vida e tudo vai correr bem. Do outro lado há uma equipa que quer ganhar, e há dias que nós também não estamos ao nosso nível, não conseguimos executar ao nosso nível, mas estamos sempre mais perto quando alinhamos estas questões todas e quando toda a gente está focada e toda a gente está a puxar para o mesmo lado. E eu sinto muito isso, quando nós somos tratados como pessoas. E daí, o Pedro estava a dizer, saímos para surpresa de muita gente e saímos bem, o clube agradeceu-nos, não houve ali nenhuma situação, digamos, foi anormal, mas não houve ali nenhuma situação de mágoa, houve reconhecimento da minha parte perante o clube e da equipa técnica, houve reconhecimento do clube perante a equipa técnica daquilo que foi o trabalho feito, somos amigos, ainda hoje falamos, partilhamos situações, nós entendemos que seria o timing, porquê? Porque tratamos-nos como pessoas e damos margem para as pessoas errar. E eu tenho que reconhecer que o Vista Alegre num primeiro momento tem uma oportunidade para ser treinador de uma equipa principal como residente, e num primeiro momento nós não chegamos ao campeonato de SAPSEG e deram uma segunda oportunidade, ou deram-me uma oportunidade para fazer as coisas de forma diferente, e nós conseguimos fazer diferente, pelos bichos fizemos bem porque fomos campeões. Por isso, acho que é muito isso, é tentar, errar e adaptar-nos ao contexto e ir melhorando. E para finalizar, porque não sei se o ainda tem mais uma, ainda tem mais uma que é em forma de mensagem final, também pode ser uma mensagem para aqueles que, e eu sei que o Hugo ainda é um treinador jovem,
que mensagem pode deixar a todos aqueles que estão a pensar um dia ser treinador? Já fomos falando aqui de algumas coisas, resiliência, esta questão do apoio familiar em casa, e também quando trocámos as mensagens falámos muito sobre isso. A vida de treinador é mesmo muito complicada, mas não pode ser tudo mal, também tem de ser coisas boas, por isso há que apelar a quem tiver para chegar. E quem quiser treinar camadas jovens principalmente, o que é que nos pode dizer e também em forma de mensagem final? Olha, o que eu posso dizer, eu tenho presente, e isto até é uma partilha um bocadinho pessoal, um objetivo de ser treinador é das piores profissões que nós podemos escolher, porque é o que eu digo, nós temos dias bons e temos dias maus, como em todas as profissões, mas estamos sempre dependentes do domingo, de o que os outros fazem por nós, o que os jogadores fazem por nós, para podermos chegar a esse resultado. Nós podemos fazer tudo muito bem feito, mas o resultado não acontecer, porque estamos dependentes de uma terceira pessoa. E são poucas as profissões em que nós dependemos tanto de outros para podermos chegar ao nosso objetivo. Depois, é uma classe muito competitiva, é uma classe que há muita gente, naturalmente, que persegue e alimenta esse sonho. Aquilo que eu posso partilhar é que a partir do momento em que há um relacionamento, que foi o meu caso, tem que ser um objetivo comum, não pode ser objetivo só de uma pessoa, porque as dificuldades vão ser tantas que se nós não for um objetivo comum, é muito difícil lá chegar. E às vezes é difícil, porque às vezes nós chegamos a casa frustrados porque perdemos, e eu tenho 2 pequenitas, e a esposa, não é? São 3 mulheres em casa, e às vezes elas perguntam, até já a minha pequenita mais velha que vai fazer 7 anos, o porquê. Porquê de sair de casa? Porquê não ficares connosco? Porquê de ir para o futebol? Porquê de perderes e vir chateado? E não é fácil, mas como o Pedro disse, se fosse só coisas más, as pessoas não iriam escolher. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que é a nossa vocação, com aquilo que é a nossa paixão. Eu costumo dizer a toda a gente que é, nós, quando fazemos uma coisa por gosto, também cansa. Mas a nossa resiliência é muito maior do que quando fazemos uma coisa que nós não gostamos ou que não damos tanto valor. E a maior, não é segredo, ou se calhar conselho, porque acho que cada um escolhe o seu caminho. Mas eu acho que quando nós começamos nisto, acho que devemos traçar objetivos. O que é que nós queremos para nós? Eu estou nisto porquê? Como os jogadores fazem. Eu estou nisto porque, olha, quero ficar na formação, gosto de treinar miúdos, porque até dou-me bem com os miúdos, estou bem, até estou num clube, olha, gosto deste clube, é o clube da minha terra, quero ajudar este clube, ou então não, olha, quero experimentar ser treinador principal, num campeonato nacional, num campeonato sénior, numa liga profissional, numa liga amadora. Acho que é importante nós definirmos, como em tudo na vida, definirmos o que é que nós queremos fazer, porque nós fazemos isso desde quase que nascemos. Nós definimos, olha, eu quero ir para a universidade, não quero, eu quero ir para aquele curso, não quero, eu quero casar-me, não quero, eu quero ter uma casa, não quero, ou seja, isto faz parte de nós, do ser humano. E o treinador não muda, é um ser humano que também tem que fazer escolhas e tem que definir o caminho. Depois de definir o caminho, é ter uma procura constante sobre o conhecimento, não se fechar. Acho que não adianta nada estarmos fechados na nossa cápsula e acharmos que se ficarmos fechados os outros não vão descobrir o nosso segredo. O futebol já está inventado há muito tempo. Não há segredos. Há adaptações que nós fazemos e há momentos em que isso funciona e há outros momentos em que não funciona, porque o contexto não é o mesmo, os jogadores não são os mesmos, a estrutura não é a mesma, o campo não é o mesmo, e temos que ter essa noção. Temos que nos adaptar e o que fazemos num lado não vamos fazer igual no outro. Vamos ter que nos adaptar. Vamos ter que fazer diferente certamente em algumas coisas. E depois é a crença, é o acreditar muito que podemos lá chegar. E o que eu dizia há bocado, eu deixei de jogar aos 22 anos porque não acreditava que já chegaria ao patamar onde queria. E nós, enquanto acreditamos, acho que devemos o fazer. E até faço isso também, é um exemplo para as minhas filhas. Ou seja, elas olham para mim e dizem, isto é duro, mas ele acredita, ele faz. E às vezes há pequenas coisas que já no dia-a-dia, apesar de uma ter 7 e a outra ter 1 ano e meio, que já identificam isso. E eu digo, filha, olha, pai também nem sempre corre bem isto, olha, tenta desta forma. E eles vão captando esse exemplo. Eu acho que nós, e eu posso partilhar isto também, a partir do momento em que foi pai, a minha forma de olhar o futebol é diferente. A minha forma de me relacionar com os jogadores é diferente. A minha forma de decidir o
plano estratégico é diferente. Tudo muda, que é o que eu digo, nós somos influenciados pelas experiências que temos. Agora, é um mundo difícil? É. Mas quem acredita que pode lá chegar, acho que deve tentar, como em todas as profissões, devemos ir até ao nosso limite e devemos tentar. Sabemos que muitas vezes não dependemos de nós, dependemos dos convites que temos, dependemos dos jogadores que temos, dependemos dos orçamentos, mas acho que aquilo que depende de nós, e é isso que eu passo à minha equipa técnica, nós devemos fazê-lo. E a partir do momento em que abraçamos uma causa, aquilo é para ir até ao fim, até nós não termos mais forças, ou até entendemos que aquilo não nos vai levar ao caminho que nós queremos, e abdicamos e mudamos. Mas enquanto acreditamos, acho que devemos fazê-lo, por isso quem está a pensar ser treinador, acho que deve ter essas características bem consolidadas, bem definidas, e além das questões de personalidade, de traço de personalidade, acho que devem definir muito bem o que é que querem para as suas equipas, tecnicamente, taticamente, mentalmente, fisicamente, o que é que querem, o que é que eu quero ver na minha equipa, o que é que eu quero que as pessoas, quando vão ao domingo ou ao sábado ver a minha equipa, o que é que eu quero que elas observem na minha equipa. Se é uma equipa destemida, se não é, se é uma equipa que assume, se não é. Agora, há uma coisa aqui também importante, que é, nós não vamos conseguir passar à nossa equipa aquilo que nós não somos. Se nós não somos pessoas destemidas, dificilmente a nossa equipa vai ser destemida. Se nós não somos pessoas resilientes, dificilmente a nossa equipa vai ser resiliente. E eu acho que as nossas ações e as nossas palavras têm que ser coerentes. Uma coisa e outra tem que ser coerente. E acho que isso até é a base da liderança e da comunicação. Nós, para podermos liderar um grupo, e eu tive a experiência este ano que liderei 2 ou 3 até mais velhos do que eu, em termos de idade, nós temos que ser coerentes naquilo que dizemos e naquilo que fazemos. Até no plano de jogo que escolhemos. Exatamente. Nós escolhemos este plano de jogo. Escolhemos aquele jogador porque este jogador, com as características que tem, é o que defende melhor este plano de jogo. Ok? E eles percebem isso. Os jogadores cada vez são mais inteligentes, também estudam, também se formam, por isso é que o futebol cada vez também é mais difícil ter sucesso, a qualquer nível. Primeira divisão distrital, falámos aqui, foi um ano tremendamente difícil, o ano passado, para podermos chegar ao objetivo. Este ano a primeira divisão distrital, a Sul e a Norte, está outra vez terrível. E eu acho que cada vez mais vai ser assim, porque cada vez mais há competência, cada vez mais há um trabalho profissional no amadorismo, cada vez mais jogadores também se dedicam a isso, se dedicam à causa, se cuidam, querem mesmo no amador, querem ser diferentes. Por isso acho que é muito isso, é sermos profissionais daquilo que fazemos, é sermos resilientes, é trilharmos muito bem o caminho a todos os níveis daquilo que queremos, e depois é acreditarmos muito que conseguimos fazer, e fazer sempre muita autorreflexão, ok? Porque facilmente quando ganhamos vamos ser enganados, porque somos os melhores do mundo e somos incríveis e andamos connosco a tirar ao ar. Quando perdemos vamos ser sempre os piores do mundo. Pronto, eu não sei se pode ser conselho ou não também, tirando a questão do LinkedIn, eu não tenho mais redes sociais, por isso as críticas a mim nem me afetam positivamente nem negativamente, porque eu não vejo, não tenho, não dedico tempo a isso, dedico tempo a outras coisas, e acho que é muito por aí. Depois, por fim, acho que as pessoas que nós escolhemos para nos acompanhar, a nossa equipa técnica, é muito, muito, muito importante. No perfil das pessoas, na capacidade das pessoas. Eu sei que às vezes é difícil, porque nós estamos em projetos com pouco orçamento, que às vezes é difícil, mas eu lembro-me, desde que comecei na formação, as minhas equipas técnicas sempre tiveram 5 elementos, mesmo havendo pouco dinheiro. E atenção que eu vim de contextos de formação em que ganhávamos para a equipa técnica 300 euros, estamos a falar, para dividir por 5, dá quase nada a ninguém. Exatamente, dá para o gasóleo. É quase por carolice. Por isso, o que eu posso dizer, é muito importante escolhermos as pessoas certas, e pessoas certas não é as pessoas que abanam com a cabeça e que dizem que sim, não são os chamados yes men, são pessoas críticas, que acrescentam, que dão valor e que nos ajudam, e que ajudam que a nossa equipa técnica seja pluridisciplinar, que abarque a maior parte das situações que podemos abarcar mesmo no amadorismo, para podermos dar o melhor aos nossos jogadores, para eles depois nos poderem dar o melhor a nós. Eu queria só, Pedro, finalizar. Sim. Não sei se tem mais alguma pergunta a fazer. Não, é só para as nossas despedidas, por isso. Eu queria aproveitar só para tocar em 2 grupos de pessoas muito importantes. Vou começar pela equipa técnica, que foi a que falei anteriormente. Queria falar, e são pessoas também, como nós escolhemos jogadores, eles também são pessoas, também dedicam muito tempo, não é só o treinador principal. O André, que está comigo há muitos anos, já desde a banca. O Palavra, que nós adotamos quando fomos para o Vista Alegre, e o Marco também, o Balinho, que esteve connosco o ano passado e entretanto por questões profissionais deixou,
o Rezende também, Jorge, também que esteve connosco e depois deixou questões profissionais, e o Duarte, que foi uma pessoa que pediu para estar connosco esta época desportiva, e o Bento e o Gonçalo começaram este projeto na Vista Alegre connosco. O meu agradecimento público, nós vamos continuar a trabalhar juntos, mas muitas vezes as pessoas olham só para o rosto do treinador e esquecem-se quem está atrás. Eles são tão ou mais importantes do que eu naquilo que é o processo, têm papéis fundamentais, não são aqueles treinadores adjuntos só para meter cones, são treinadores que têm as suas funções, que lideram determinados departamentos, a análise do adversário, a análise da nossa equipa, o relatório estatístico, as cargas físicas sobre os atletas, o sono, se dormem bem, se dormem mal, há uma série de coisas que eles tratam, a questão do controle das redes sociais, como eu não tenho, alguém tem que o fazer, são muito importantes, foram muito importantes, e muito daquilo que é o pequeno sucesso que tivemos de ter estas oportunidades em escada, de irmos subindo e chegando a este patamar, esperemos continuar assim. Muito tem a ver com o empenho deles, com a dedicação deles e com a capacidade deles. Aquilo que nos une, e às vezes as pessoas confundem, não é a nossa amizade, é a nossa competência, é a nossa cumplicidade, e juntos chegarmos onde nós queremos. Naturalmente que depois, com as horas que passamos juntos, depois a amizade é uma coisa natural. E depois, por último, a família. Acho que é muito importante, e eu sou uma pessoa de família, acho que é mesmo muito importante, acho que, porque eu vou dizendo, e acho que toda a gente partilha disso, acho que passamos muito tempo nisto, acho que dedicamos muito tempo ao futebol, um sonho. Eu vendi este sonho à minha mulher aos 18 anos, quando começamos a namorar, já vamos com mais 18, já tenho 36 e ela 35, já estamos aqui. Pronto, já vivemos este sonho há muito tempo, e eu costumo dizer, vendi-lhe este sonho, e juntos somos uma equipa que tentamos todos os dias, ela nas tarefas dela e eu nas minhas, tentamos fazer o melhor para podermos chegar a outro patamar, e é muito, muito, muito importante a família, as minhas filhas também, por tudo aquilo, pela estabilidade emocional que nos dão, porque nós começamos a olhar para o futebol, a coisa mais importante das coisas menos importantes. E depois, naturalmente, aos meus pais e à minha irmã, que estão sempre disponíveis também para qualquer coisa que eu precise. É para mim, para elas, o meu muito obrigado, porque elas sabem o quanto eu gosto disto, o quanto eu quero isto, e eu sei o esforço que elas fazem e o tempo que dedicam, porque eu costumo dizer aos meus jogadores, e às vezes é em jeito de brincadeira com eles e de exigência com eles, quando eu às 6h30 da tarde bato com a porta em casa e tenho uma filha que vai fazer 7 anos, uma filha de ano e meio, que já jantaram, já fizeram os deveres e na maior parte das vezes já estão perto de ir para a cama, mesmo que esteja esta luz de dia, o mínimo que eu tenho que lhes exigir é a dedicação máxima e plena, porque é aquilo que eu exijo quando bato com a porta em casa, que exige aos adjuntos, que exige à estrutura técnica e diretiva para ter bolas, para ter campo, para ter isto, os jogadores têm que dar ao máximo. E se perceberem isto facilmente, se não bem comigo, se não perceberem, temos o caldo entre nós. É fácil, façam filhos e depois vão ver se o assunto não está resolvido. Sim. Mister, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui aos nossos microfones. Espero que em breve vê-lo num relevado e que os seus sonhos se concretizem. Já sabe, lá em casa, faça likes, deixe os seus comentários nas redes sociais. Até uma próxima. Fique bem.